Oi, gente! Olha, mesmo que você não saiba, você está o tempo todo criando situações agradáveis ou desagradáveis para a sua vida. Isso porque aquilo que você sente, as suas emoções, são a linguagem que conversa com Deus, que conversa com o universo. Então, quando você sente medo, angústia, insatisfação, quando você reclama, quando você está chateado, você está vibrando numa frequência que vai se comunicar. É como se estivesse mandando uma mensagem assim para o universo: universo, eu quero mais disso, manda mais disso. E quando você sente alegria, gratidão, amor, paz, confiança, né? Você está mandando uma mensagem para o universo idêntica de: universo, Deus, olha, eu quero mais disso. E é mais disso que vem para você. É assim que funciona. E eu não entendia muito bem isso não, mas aconteceu uma coisa comigo que deixou muito claro como o universo responde às nossas emoções. Eu morei por mais de 30 anos, eu e toda a minha família, num bairro que era um bairro assim, pobre em São Paulo. E só que eu amava aquele lugar, eu amava, porque é lá que eu nasci. Meus pais foram praticamente os primeiros a morar lá. Quando eles foram para lá, não tinha nada, não tinha nem asfalto, né? Era tudo as ruas de barro. Então eu cresci naquele lugar e aquele lugar era abençoado para mim, sempre foi abençoado. Eu me sentia protegida por aquele lugar, que era como se fosse uma casa, né? Um céu, lá era o céu para mim, gente. Era um lugar, sinceramente, maravilhoso. E lá nunca aconteceu nada com a gente dormia sem trancar o portão, a gente não trancava a porta, a gente dormia com os carros na garagem, portões abertos, nós nunca nos preocupamos em fechar nada, nem trancar nada, porque a gente achava aquele lugar super seguro, era maravilhoso, maravilhoso. Até que um dia eu fui fazer um bingo beneficente num colégio, né, um colégio grande estadual que tinha lá na rua da minha casa. E aí, como a gente ia fazer um bingo de muitas coisas de valor, né, equipamentos eletrônicos, tudo mais, televisão, o pessoal da organização do bingo achou prudente pedir policiamento lá para o dia do evento. E aí eu fui lá no batalhão de polícia, né, conversei lá com o responsável e pedi policiamento para o local. Aí o responsável lá, o capitão, acho que era o capitão na época que me atendeu, ele me chamou de lado e ele me mostrou um mapa, né? Um mapa que registra todos os acontecimentos de cada região, de cada bairro da cidade. E aí ele falou: olha, se eu fosse você, eu não levaria nenhum equipamento eletrônico para esse bingo, porque vocês correm o risco de serem assaltados e de nem poderem realizar esse evento. Eu falei: como assim? Nossa, mas eu moro nesse lugar há 30 anos. Nunca aconteceu nada comigo. Imagina, esse lugar que eu moro é um paraíso. Esse lugar, eu durmo com o portão aberto, com as portas abertas. Eu nem tranco o carro. Não, esse lugar, não, você está falando de outro lugar, não é possível. Não, eu moro nesse bairro aqui, ó. Eu mostrei para ele, eu moro aqui, ó, no Jardim Planalto. Aí ele falou assim para mim: não, mas é desse bairro que eu estou falando, Jardim Planalto, Parque Santa Madalena. Olha, tá vendo aqui no mapa? Essa região que você mora é a região que tem mais assaltos, tem mais situações de assassinato. Essa situação tem assalto todo dia. A gente assim reforça o policiamento nessa região, porque essa região tem muito sinistro, tem muito acontecimento. A gente recebe assim chamado o tempo todo. Esse lugar é altamente perigoso. Eu falei: não, mas não é possível. Eu falei: não, mas eu não quis me conformar. Não parecia que eu estava falando de outro lugar, não daquele lugar que eu morava há 30 anos e que eu me sentia totalmente protegida. E eu falei: meu Deus do céu. Mas ele me provou que realmente aquele lugar que eu morava era o mesmo que tinha assalto todo dia, tinha assassinato e tinha uma série de ocorrências, e a polícia realmente reforçava lá a permanência dela naquele local para proteger as pessoas, porque acontecia muito, muito, muito. Ele me mostrou os pontos lá no mapa, eu fiquei assustada, era um monte de ponto vermelho. Tipo, era muita ocorrência mesmo. Mas, gente, parecia que era assim uma realidade paralela aquela. Tipo, eu morava num lugar que tinha tanto acontecimento, só que comigo, com a minha família, nunca tinha acontecido nada. Por quê? Mas olha só o que aconteceu comigo. Bom, eu pedi o policiamento, a gente fez o evento, correu tudo bem, deu tudo certo, mas
Eu cheguei em casa e fiquei com aquele sentimento de medo. E aí eu cheguei e falei, mama, você não sabe. O policial falou para mim que onde a gente mora é um lugar muito perigoso, mas muito perigoso. Ele até me mostrou no mapa que tem assalto todo dia, tem assassinato quase sempre. Roubam um carro, aqui é o lugar que mais roubam um carro praticamente da cidade. Meu Deus, olha isso! E a gente dorme com os portões, com a porta aberta, a gente não tranca o carro, a gente não tranca nada, a gente está correndo risco. A gente sempre correu risco e a gente não sabia. E aí minha mãe ficou com medo, meu pai ficou com medo, a gente comprou cadeado, que a gente nem tinha cadeado, trancamos o portão, passamos corrente no portão, trancava tudo, olhava a porta. Nunca mais eu cheguei em casa sem a minha mãe ou meu pai estar me esperando na porta. Antes eu chegava e eles ficavam, ninguém tinha me esperando porque eu morava num lugar super seguro, a gente achava que era seguro. Aí eles passaram também a sentir medo. Todo mundo ficou sentindo medo, né? E a gente começou a se proteger. Então meu pai ficava me esperando no portão, cuidado, porque alguém podia vir um bandido me assaltar. Ou ficava lá, falamos, né? Vamos comprar alarme, colocar alarme na casa. Gente, resumindo a história, eu vivi 30 anos num lugar que eu achava que era o paraíso e para mim esse lugar era um céu, Lá eu ia, voltava, eu brincava com os meus amigos na rua, a gente batia papo, né? Quando eu cresci, quando eu virei adulta, a gente batia papo no portão, o meu avô ficava sentado na porta de casa fumando um cigarro que ele gostava de fumar, a gente deixava tudo aberto, nunca aconteceu nada com a gente. Mas a partir desse dia que o policial falou para mim que aquele lugar era um lugar perigoso e eu passei a acreditar que aquele lugar era perigoso e eu comecei a sentir medo e a minha mãe sentiu medo, meu pai sentiu medo e todos nós passamos a nos proteger porque lá era um lugar medonho, aí nós fomos assaltados. Foi incrível o que aconteceu. O lugar era o mesmo, as pessoas, os bandidos já estavam lá, só que era como se nós fôssemos invisíveis, porque a gente não estava vibrando nessa frequência do medo. A gente amava aquele lugar. E aí a gente teve uma experiência muito triste, porque pegaram meu pai na rua e aí invadiram a nossa casa e levaram praticamente todas as coisas, tal. E foi um susto muito grande. E aí nós decidimos mudar desse lugar. Mas a mensagem que eu quero deixar para você, e é um aprendizado que eu tive, que depois estudando eu entendi, como nós criamos a nossa realidade. O lugar sempre foi o mesmo e nós nunca passamos por nenhuma situação desagradável por mais de 30 anos, mas foi só vibrar no medo, quando a gente passou a olhar aquele lugar como um lugar medonho e perigoso, realmente aquilo se tornou verdade para nós, porque o universo confirma e responde aquilo que você sente. Então, gente, cuidado aonde você está ligando a sua atenção, aonde você está dando vida. Porque se eu tivesse ouvido aquilo e tivesse limpado na hora, não. O que esse policial, se eu soubesse disso, é que na época eu não sabia, né? Se eu soubesse disso, na hora eu teria limpado, não. O que o policial falou pode ser a realidade de outros, mas a minha realidade é diferente. Aqui é um céu para mim, aqui é um paraíso, aqui é um lugar que me acolheu desde que eu nasci. Eu amo esse lugar e eu sou grata por esse lugar. Se eu tivesse mantido esse sentimento e não tivesse assustado toda a minha família com medo, deixando eles com medo, nada disso teria acontecido. Tudo poderia ter sido como sempre foi, um céu, porque é assim que a realidade é para você, tá? Então, pensa no que você está fazendo com você, pensa onde você está ligando sua atenção. Não dá importância quando você vê uma tragédia na televisão, abençoa aquelas pessoas e muda de canal, não dá vida para isso, porque a tua realidade acaba materializando aquilo que você está sentindo, porque você vê aquilo na TV, a tragédia, aquilo faz uma programação na tua mente, mexe com o teu sentimento, você passa a sentir medo, pô, aconteceu com aquela pessoa, pode acontecer comigo, e você cria isso na sua vida. Então pensa nisso e cuidado, olha para os teus sentimentos, para as tuas emoções, e busca uma forma de ficar sempre em paz. Uma dica que eu te dou para você praticar aí durante uma semana e percorrer, né, perdurar isso daí,
É durante as refeições, não deixar que ninguém, estabelece uma regra, durante as refeições ninguém vai falar nada ruim, só vamos dar notícias boas durante as refeições, só vamos falar de coisas agradáveis, só vamos compartilhar coisas legais que aconteceram com a gente durante o dia, ou histórias, né, que aconteceram lá atrás, coisas legais, divertidas, alegres, dá risada. Refeição, hora da refeição é o horário de ser feliz. Estabelece essa regra que já vai mudar bastante aí a tua realidade, o teu sentimento e a tua vida consequentemente, tá bom? Beijão enorme para você, eu sou Beth Russo, até sempre, tchau, tchau.